Característica de ser uma região portuária, né? Desde o começo da nossa história, lembram das histórias que contaram um dia pra vocês? Lembram? De capitanias hereditárias? Lembram dessas histórias? Só sei que faz tempo que vocês passaram por isso. Lembram que Pernambuco foi das capitanias que mais prosperou aqui no Brasil? Por quê? Por quê? Tinha cana. Porque tinha cana-de-açúcar, que foi produzida aqui a cana-de-açúcar, mas principalmente porque tinha como escoar a produção da cana-de-açúcar. Quando os primeiros portugueses chegaram aqui a Pernambuco, Pernambuco já tinha um porto natural, que eles acharam ser um porto natural, que eles transformaram em um porto depois. Todo o nosso Nordeste é protegido por uma barreira de arrecifes de arenito. Arenito, às vezes coral, às vezes os dois misturados. E aqui em Pernambuco, como eu estava dizendo, aqui em Pernambuco a natureza foi tão generosa que em alguns momentos essa barreira de arrecife ela chega até a praia. E essa característica facilitou ao sucesso da capitania de Pernambuco. Começa a partir daí a surgir o porto, o que hoje é o Rio do Norte, né? O que hoje é o Porto do Recife. O Porto do Recife começa como um porto natural. A cidade do Recife começa a se desenvolver a partir desse porto. A cana-de-açúcar cada vez mais sendo produzida açúcar em Pernambuco e tendo como escoar essa produção. Só que as coisas vão se modernizando e assim também o Porto do Recife vai se modernizando, né? Tanto é que no começo do século XX, o Porto do Recife passa por uma grande reforma e passa a ser um dos principais portos do Nordeste. Só que esse porto, com o tempo, ele começa a ficar obsoleto, né? Por quê? Por quê? Porque é ultrapassado. Começa a ficar ultrapassado. Fala a mesma língua que nós estamos falando. Por quê? O Porto do Recife, ele tem um calado baixo, ou seja, ele não comporta, começou a não comportar. Caiu. Começa a ficar obsoleto. E por conta justamente que os navios estão cada vez maiores, a tecnologia desses navios cada vez maior, e o Recife cresceu tanto que quase engoliu o porto, né? Quase a gente não vê o porto do Recife mais. Há muito tempo atrás, desde a metade do século XX, tem-se a ideia de construir um novo porto para Pernambuco. E todos os estudos apontavam para uma mesma região, né? Que era a região, uma região estuarina, como é a região do Porto do Recife, que hoje é a região de Suape, que na época já se chamava Suape. A região não chama-se Suape por conta do porto, tá? A região já se chamava Suape. E começaram a fazer os estudos e foi por motivos políticos, foi se adiando, até que na década de 70 o projeto do porto ele sai do papel. O projeto do Porto de Suape sai do papel. E hoje nós temos em Pernambuco um dos mais modernos e mais importantes portos do Brasil. Eu sei que vocês já estudaram, vocês já andaram pesquisando aí sobre Suape, né? O que é que vocês sabem, o que é que vocês conhecem de Suape? Diga pra mim, por gentileza. Algumas empresas, vocês têm a noção do tamanho desses dois empreendimentos, do estaleiro e da refinaria. Existem empresas que foram instaladas em Suape só em função desses dois, só para produzir aí matéria-prima, só para equipamentos, só para a construção desses dois, além de diversas outras empresas que estão sendo instaladas no entorno. Existe Suape,
quando a gente chama complexo industrial, não é só o que está no entorno do porto propriamente dito, né? Toda essa região do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, nós vamos ver, se nós olharmos sempre para a esquerda aqui na BR-101, nós iremos ver diversas empresas já se instalando. No interior do estado de Pernambuco, na nossa zona da Mata, diversas empresas se instalando, principalmente em Vitória de Santo Antão. Diversas empresas se instalando. Tudo isso faz parte do complexo industrial de Suape. Ok? Agora, tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Nós falamos no começo, falando que Suape, a exemplo do Porto do Recife, foi construído dentro de uma área estuarina. O que é isso? Porto natural. Gente, o que é o estuário de um rio? Quando o rio se encontra com o mar, nós temos um estuário, onde o rio deságua no mar. E naquela região do Suape são 3 rios que se encontram com o mar. Dentre eles, um dos mais importantes de Pernambuco, que é o rio Ipojuca. O Ipojuca deságua bem ali, no porto de Suape, né? Antes da construção de Suape, até bem pouco tempo atrás, mesmo depois de construção, nós víamos 2 ilhas que esses rios formavam ali no estuário do rio Ipojuca. Hoje, com a construção do estaleiro Atlântico Sul, essas ilhas não existem mais. Nós sabemos que todas as vezes aqui que nós temos um rio se encontrando com o mar, nós temos um ecossistema nascendo, um ecossistema fantástico, que é considerado o berçário do oceano, que é o manguezal. E com a construção de Suape, muito desse manguezal foi perdido. Nós também temos naquela região a reserva de Mata Atlântica, que começa ali mais ou menos em Gaibu, que é a Mata do Zumbi, que ia até aquela região. Será que nós temos, com a construção de Suape, algum tipo de impacto ambiental? Quem acha que sim, levanta a mão.